É de repente que acontece. É de repente que o milagre acontece. É de repente que a resposta chega. É de repente que a solução aparece. E ainda que a voz do seu eu grite, não vai dar. Você não vai alcançar. Então, em meio às suas guerras, mas ainda com a sua fé de pé, o de repente chega. É tão extraordinário que fica difícil acreditar. É um sonho? É uma visão? Ou é real? Mas enfim você cai na real e contempla. O milagre aconteceu. O de repente de Deus chegou. E então você percebe que a sua perseverança Deus honrou. O de repente de Deus, ele ainda acontece. O de repente de Deus ainda acontece. Aqui em Atos, capítulo 12, nós vemos um episódio magnífico, um lindo exemplo, uma prova de que o de repente de Deus acontece. E esse mesmo de repente que acontece aqui em Atos capítulo 12 é o mesmo de repente que acontece também na nossa vida hoje, se nós permanecermos fiéis a Ele, se nós permanecermos crendo, se nós permanecermos perseverando no Deus que nos prometeu que faria. A Bíblia vai dizer que Herodes prende Pedro em uma festa dos pães sem fermento. E a Bíblia diz que Pedro está ali guardado por 2 guardas de cada lado e algemado por 2 algemas. E naquele momento, a Bíblia vai dizer que repentinamente um anjo aparece. Repentinamente o milagre acontece. As circunstâncias ali eram completamente opostas ao milagre, mas foi naquelas circunstâncias que Deus operou o milagre repentino. A Bíblia vai dizer que o anjo aparece e ele quebra aquelas 2 algemas ao qual Pedro estava aprisionado. E a Bíblia vai dizer que naquele momento Pedro ele não sabe ainda discernir bem se é uma visão, se é uma realidade, se ele de fato está vivenciando aquilo ou se tudo aquilo não passa de um sonho. Mas o fato é que aquele anjo aparece para Pedro e arranca Pedro de dentro daquela prisão. Veja bem, Pedro estava aprisionado com 2 algemas, 2 guardas de cada lado. A Bíblia diz que são várias saídas e em cada saída há guardas de vigia. E Pedro simplesmente sai daquela prisão, passa por todos aqueles portões sem ser notado. E a Bíblia vai dizer que apenas após passar pelo último portão e seguir por aquela rua, o anjo simplesmente desaparece. E a palavra que o Senhor nos traz aqui, lendo essa passagem, essa experiência vivida pelo apóstolo Pedro, a palavra que ele nos traz é: o meu de repente ainda acontece. O mesmo Deus que operou aqui nesse momento em que Pedro precisava de um milagre é o mesmo Deus também que opera hoje nos momentos em que nós estamos precisando de um milagre. E muitas vezes o milagre ele chega de forma repentina. Muitas vezes o milagre ele acontece nos momentos em que nós menos esperamos, naqueles momentos em que muitas vezes nós estamos vivendo ali crises internas, onde a nossa carne grita ali a todo momento que não adianta mais permanecer perseverando, que é perda de tempo continuar crendo, que é perda de tempo continuar orando. Orar pra quê? Você já ora há tantos anos, você já ora há tanto tempo, você já espera por esse milagre há tanto tempo. Será que você não vai se cansar? Será que você não vai cair na real e entender que é hora de partir para outra? A nossa carne, ela vai gritar incredulidade. E muitas vezes ela vai querer sim sobressair a nossa fé.
Mas o fato é que nós precisamos fazer com que a nossa fé, ela não seja abalada pela voz do nosso eu, da nossa carne, dos nossos momentos de crise, da nossa incredulidade que bate à porta, sim. O milagre de Deus, ele acontece, o de repente de Deus, ele acontece. E como a própria palavra já diz, é de repente. É muitas vezes quando nós menos esperamos, mas para isso nós precisamos permanecer crendo. Provavelmente naquele momento, provavelmente não, com certeza Pedro não estava esperando. Tanto que a Bíblia vai dizer que naquele momento ali ele não sabe ao certo se é uma visão ou se de fato ele está vivenciando aquilo. Mas o fato é que ele cria que o Deus ao qual ele servia podia sim operar aquele milagre. Podia sim arrancar ele de dentro daquela prisão. Ele poderia não estar esperando naquela hora. Mas o fato é que ele cria. O fato é que ele cria. E o fato é que para que nós possamos viver o de repente de Deus, nós também precisamos continuar crendo. Crer é o critério para que o de repente de Deus acontece. A Bíblia diz que sem fé, veja bem, sem fé é completamente impossível agradar a Deus. Para agradar a Ele, nós precisamos ter fé, nós precisamos crer, nós precisamos continuar crendo. Porque muitas vezes o difícil não é só crer, muitas vezes o difícil é continuar crendo diante das circunstâncias, continuar crendo diante do problema, continuar crendo diante daquela espera prolongada do milagre. Isso é fé genuína. Firme fundamento daquilo que ainda não se vê e a certeza daquilo que se espera. Isso é fé. Isso é fé. E em determinado momento, depois que ele já está fora da prisão, a Bíblia vai dizer que só então Pedro cai em si e percebe que tudo aquilo era muito mais que uma visão. Se tratava de uma experiência real. E o mesmo acontece conosco. Quando de repente de Deus nos pega, quando de repente Deus chega para nós. Muitas vezes nós não temos nem tempo de processar aquilo que nós estamos vivendo, é apenas depois que nós vamos cair na real e entender que aquilo que nós estamos vivendo é o resultado da perseverança, é o resultado da fé, é o resultado da oração. Aqui em Atos capítulo 12, a Bíblia também vai dizer, eu vou colocar aqui o texto para você acompanhar, que enquanto Pedro estava ali dentro daquela prisão, lá fora, os irmãos estavam reunidos, orando por ele, intercedendo por ele, orando pela vida de Pedro, orando por livramento. Aqueles irmãos criam que Deus podia operar aquele milagre, aqueles irmãos criam que Deus podia operar aquele livramento. E por isso eles oravam e oravam e oravam e oravam sem cessar. E o milagre aconteceu e o de repente de Deus aconteceu. Nós não podemos subestimar o poder da nossa oração. Nós não podemos subestimar o poder da nossa perseverança em Deus. A oração é o nosso combustível. Se não oramos, não nos fortalecemos. Não há como ter força, como ter sustância, sabe? O alimento, ele vem pela palavra e pela oração. A oração é o meio em que nós nos relacionamos com o nosso Pai. É nela em que nós estreitamos os nossos laços com Ele. É nela que nós nos relacionamos com o nosso Deus, que nós conhecemos quem Ele é. E é nela também que nós nos conhecemos nele. O milagre aconteceu na vida de Pedro. O livramento chegou, de repente de Deus aconteceu. E a Bíblia diz que não só ele só cai na real depois,
como também quando ele chega na casa dos irmãos lá, batendo na porta, né? E ali a Bíblia vai dizer que Rod corre lá para os irmãos, dizem: olha, é Pedro, é Pedro, é Pedro. E os irmãos simplesmente não acreditam nela. Como assim é Pedro? Pedro tá preso, Pedro acabou de ser preso. Não, é Pedro. E a Bíblia vai dizer que quando eles reconhecem a voz de Pedro, eles caem na real, que o milagre aconteceu. Você vai cair na real quando o milagre acontecer. Quando você já estiver vivendo aquele de repente de Deus que só você e Ele sabe, você vai cair na real. E vai ser extraordinário, vai ser maravilhoso, vai ser lindo. E é nesse momento em que o seu coração irá glorificar ainda mais o seu Deus. Porque agora você testemunhou do seu poder, da sua graça. Agora você testemunhou que Deus opera, que Deus faz. E assim como o Rod, que ao ir até o portão e perceber que era Pedro que estava batendo naquele portão, e a Bíblia vai dizer que ela corre para os irmãos saltitante de alegria por estar ali contemplando ser Pedro batendo ali na porta deles quando eles menos esperavam. E ali mesmo sendo zombada: você tá louca, você tá lelé da cuca, como assim é Pedro? E quando eles reconhecem a voz de Pedro, eles reconhecem que Rod tinha razão. Não é só você que vai demorar, talvez um pouquinho, para cair na real de tão grandioso. Porque o milagre, ele é grandioso. Viver o milagre é algo extraordinário, às vezes até difícil de acreditar realmente, de cair na real, mas não tem problema não. O importante é viver o milagre. O de repente de Deus chega para quem crê, para quem acredita, para quem confia, para quem busca, para quem persevera nele. E aqueles que estão ao teu redor, muitas vezes até orando por ti também, irão demorar um pouquinho para cair na real, mas vão cair na real. Porque o de repente de Deus, ele acontece na tua vida de forma que não só você contemple, mas que aqueles que estão ao teu redor, aqueles que estão próximos a ti, aqueles que fazem parte do teu convívio social, também testemunhem da glória de Deus na sua vida. Também testemunhem do operar de Deus na tua vida, do de repente de Deus acontecendo. E o de repente de Deus acontece. O de repente de Deus acontece. Nós só precisamos continuar crendo, confiando, perseverando, buscando sem cessar o Deus que nos prometeu que faria. E você pode ter certeza que se Ele prometeu que estaria na jogada com você, então Ele fará. Porque Ele não é homem para que minta. E Ele não é filho do homem para se arrepender. É isso que a Bíblia diz. Ele não mente. Ele não se arrepende. Se Ele promete, Ele cumpre. Se Ele disse que faz, então Ele faz. Se Ele disse que cura, então Ele cura. Se Ele disse que vai operar, então Ele vai operar. Se Ele disse que iria fazer, então Ele vai fazer. Sim. A nossa parte é crer. A nossa parte é confiar. A nossa parte é acreditar. A nossa parte é buscar. E buscar, e buscar, e buscar, e buscar, e buscar. Buscar quando estamos em cima. E buscar mais ainda quando estivermos embaixo. Buscar quando estivermos no cume do monte. E buscarmos mais ainda quando estivermos no vale. É a nossa perseverança em Deus, a nossa fé, a nossa busca, que vai determinar se o de repente dele irá acontecer ou não. A fé é o critério. Sem fé é impossível que ele opere, sem fé é impossível que o milagre aconteça. Sem fé é impossível agradar o coração de Deus. Mas se tivermos fé, Ele entra
e opera. E mesmo quando não temos fé, nós podemos ir até Ele e reconhecer e dizer: Senhor, eu estou aqui. Eu estou sem fé. Eu estou cansado. Eu estou cansada. Essa espera parece que não vai terminar nunca. Esse milagre parece que não vai chegar nunca. Isso parece que nunca vai acontecer. Estou aqui sem fé, Jesus. Rendida aos teus pés. Completamente rendida a Ti. Me enche com a Tua graça. Me dá fé para que eu possa continuar crendo e acreditando e perseverando na minha caminhada contigo. Me fortalece. Fortalece a minha fé em Ti. A Bíblia diz que Ele não resiste a um coração quebrantado. A Bíblia diz também que se nós batermos, Ele abrirá a porta. A Bíblia também diz que se nós buscarmos, nós encontraremos Ele. A Bíblia também diz que se nós entrarmos no nosso quarto e fecharmos a nossa porta, nós teremos acesso à Sua presença. Muitas vezes o que nos falta é busca constante. Muitas vezes o que nos falta é continuar buscando. Às vezes é só isso que nos falta. Muitas vezes o que nos falta é parar e entender que o tempo dele precisa fazer parte da nossa rotina também. E que isso é primordial. Busquemos, 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 busquemos enquanto nós podemos o encontrar. Continuemos buscando, continuemos crendo, continuemos perseverando, que o de repente dele acontecerá.